canal, as últimas do São Paulo Futebol Clube, vitória contra o Grêmio, questão Alisson, reforços e muito mais. Vambora para o vídeo. Mês, naqueles 30 dias que determinam se os times avançam nas duas Copas e continuam com alguma chance de brigar pelo título brasileiro. O São Paulo se encontra exatamente nesse momento. E as questões do time, da fratura do Alisson, da janela de contratações, tem a ver com esse mês. Ou resolve a vida esse mês, ou só no ano que vem. Basicamente é isso para todos os times. E no sorteio, não sei se você concorda, assim como na Libertadores, o São Paulo deu certa sorte. Sim, verdade. Na Libertadores pegou o Nacional, também os jogos são nesse meio do caminho aí, e na Copa do Brasil pegou o Goiás. Podia ter pegado o Flamengo, o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, um negócio inacreditável. Os dois poderosos do futebol brasileiro vão se enfrentar já nas oitavas de final. Alguém vai ficar no caminho, e a sequência desses dois times é um negócio assustador para qualquer um. Bom, colocar na tela. O final do Brasileiro, do primeiro turno, ocorre no meio de semana seguinte, São Paulo e Botafogo, quarta-feira, Morumbi, certo? Certo. 19ª rodada do Brasileiro. Compre ingresso, porque os ingressos Comprei. vai encher. Você falou pro Léo? Falou pro Léo? Falei, mas não sei se eu já avisei ontem ele. É devagar, né? Comprei. É. Então é o dia que eu volto pro Brasil, tá? Quarta-feira, anotou? Isso mesmo, sim. Aí, 20ª rodada, mais conhecida como uma primeira do retorno. Sim. 9h30 da noite, Fortaleza e São Paulo, certo? Certo. Aí, no meio de semana seguinte, mas deve ser na quarta-feira, São Paulo e Goiás no Morumbi pela Copa do Brasil, certo? Isso. Anotando? Continua? Anotando. Sim. Vai em frente. Aí, 21ª rodada do Brasileiro. Sábado, São Paulo e Flamengo, Morumbi também, 21h30, certo? Certo. No meio de semana seguinte, Goiás e São Paulo, a volta na Serrinha, Copa do Brasil. Sim. Correto? Correto. Na sequência, no dia 11 de agosto, às 16 horas, São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi. Certo. Pelo Brasileiro, certo? Certo. Aí, Tirone, começa a brincadeira internacional. Nacional dia 15/8, Nacional e São Paulo em Montevidéu, certo? Certo. O jogo do Brasileiro na sequência, pela 23ª rodada, no final de semana, São Paulo. Palmeiras certo? e São Paulo, isso. Na outra quinta, o jogo de volta contra o Nacional pela Libertadores, no Morumbi, dia 22/8, certo? Certo. E fechando ali, em tese, o mês de agosto, essa primeira perna da carnificina do Brasileiro, certo? Repita esse jogo, por favor, esse último jogo. Só o jogo. São Paulo e Vitória. Isso. Então, cara, é um período de carnificina para o São Paulo, mas com poucas viagens, né? Sim. Com bastante jogo do Brasileiro em São Paulo. A viagem ruim, longa, e acho que aí o São Paulo vai ter que fazer algumas opções nesse período. A viagem longa é para Fortaleza fora, primeira rodada do retorno. Tem sempre um desgaste grande, né? O campo é pesado. Mas talvez seja aí aí raspe na situação atual do elenco, janela, quem vem, quem não vem, se vai reforçar. Se o São Paulo tem time elenco para, nas 3 competições dessa maratona gigante, jogar com o time principal todas as partidas, certo? Essa é a minha... Ou se a Copa do Brasil contra um time de Série B, que não é o Águia de Marabá, é um time tradicionalíssimo, já eliminou o São Paulo de Copa do Brasil, quando o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ricardinho, por exemplo. O Goiás eliminou o São Paulo. Mas, se sei lá, o Zubeldia arriscaria na Copa do Brasil. Mas vamos combinar que é uma sequência gigante, né? Assim, o que atenua a sequência, atenua, modo de dizer, é que quando você pega os rivais do São Paulo nesse meio do caminho aí, a sequência dos caras por exemplo, a do Flamengo.
eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, se não com o time não reserva, mas com o time não vai estar em plenas condições, porque vai ter enfrentado nada menos do que o Palmeiras. Antes e depois. Vai ser, para o Flamengo vai ser Palmeiras no Maracanã, São Paulo e Palmeiras. Isso. E o Palmeiras a mesma coisa. Quando enfrentar o São Paulo, vai ter o jogo da Libertadores, né? Entre um jogo e outro. Palmeiras e quem na Libertadores? Palmeiras e Botafogo. Exato. Jogo duríssimo, né? Ontem foi 1-0 para o Botafogo. Vai ser Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Isso. Então essa turma também vai estar encalacrada. Esse é o negócio. Eu acho que tem uma outra, aspas, vantagem para o São Paulo nessa maratona. Ele pega jogos, como você gosta de dizer, Arnaldo, palatáveis em algum momento. Por exemplo, São Paulo e Vitória no Morumbi. Certo? Ainda pega Atlético Goianiense, Vitória. Atlético Goianiense e Vitória no Morumbi. 2 jogos, isso, né? Que o São Paulo pode fazer ponto ali. E o Vanderlei tá falando, o time do Flamengo, reserva do Flamengo é um timaço também. Sim, é um timaço, mas vai estar desgastado, claro. Ele não vai estar nas plenas condições. E o time o titular do São Paulo é bom também, só que agora desfalcado, né? Enfim, então é só pra gente avaliar. Claro que é uma maratona terrível para todo mundo, mas é menos ruim para o São Paulo. Mesmo com os seus problemas todos de elenco que o São Paulo tem. Acho que a análise é essa. Para o Flamengo e para o Palmeiras é muito pior, para mim. E o Flamengo ainda tem a viagem para La Paz, né? Tem a questão do Bolívar, né? Não é qualquer coisa, né? Então, de fato, acabou ajudando, né? O São Paulo tinha que pegar alguém na Copa do... Mesmo se pegasse o CRB, a viagem para Alagoas é mais desgastante que a viagem para Goiânia. Sim, isso né? mesmo. Né? Se fosse o outro time da Série B da Copa do Brasil envolvido, então acho que o São Paulo acabou dando sorte, sim, né? O Goiás... Exato, perfeito. Só uma questão, ponderando, eu entendo o que ele está falando. Agora, a volta do Pablo Maia, lá em outubro, seja, setembro, outubro, ela não supre a ausência do Alisson. Não, exatamente. Isso precisa ficar claro. Porque Pablo Maia e Luiz Gustavo é uma coisa. Luiz Gustavo e Alisson é outra coisa. Tem toda a razão. Né? Pablo Maia e Luiz Gustavo, na verdade, eles disputam uma mesma posição, vamos dizer assim. Isso, esse é o ponto. É por isso que o Zubeldia falou um pouco, e as entrevistas dele são muito boas, sobre qual o papel num jogo de futebol, né? E acho que essa situação que o Thiago Mendes supre, o Pablo e o Luiz Gustavo não suprem, porque eles não têm a saída que o Alisson tem. Aliás, mais uma vez, impressiona, mérito, sobretudo, do Alisson, que impressiona de fato a sacada do Dorival Júnior e da comissão técnica dele para o jogador jogar tão mais numa posição nova, completamente nova, né? Então não é um jogador fácil de suprir. Agora, também muita gente fala, não, porque liberou o Neves, liberou o Luan, liberou o Mendes, está de volta agora o Lisieiro. Já vamos falar sobre Mendes e Lisieiro, porque vale a pena te discutir esses dois nomes que estão no São Paulo, treinando no São Paulo, tem contrato com o São Paulo, estão no bid, apareceram hoje no treino, nas fotos lá com o Rodrigo Nestor, com 200 jogos. A gente já fala dos dois. A questão é a seguinte, desde o Crespo, o Crespo, na verdade, ele não fez nenhuma indicação de jogador propriamente dito, a não ser o Rigoni, mas desde o Crespo, nenhum treinador que assumiu o São Paulo, Rogério, depois Dorival e agora Zubeldia, entraram em conexão com o que a diretoria pensa de volante de futebol, se você notar bem. Sim, né? Tem razão. Então, o Rogério não gostava do estilo dos volantes do elenco, o principal caso ficou o do Luan. Parecia ser uma coisa pessoal, tinha um pouco de pessoal, mas era o estilo. O Dorival, idem. O Dorival não gostava do estilo do jogo do Luan, do Mendes, e também não aproveitou. E o Neves ficou ali um pouquinho até o Alisson engolir o Neves. E o Zubeldia também não, né? Tipo, eu esqueci do Carpini, que passou também no início da temporada e também não utilizou Luan, Neves, Mendes, etc. e tal, né? Então, assim, então o Zubeldia tem que utilizar os volantes que o São Paulo contratou. Mas, tudo bem, mas, cara, nenhum desses volantes faz o que o Alisson faz ou o que o Thiago Mendes faria.
Então isso tem que ficar claro, né? Não é simplesmente. Agora, você está numa situação de emergência, nós acabamos de falar. Tem jogo domingo. Você só tem 2 volantes no elenco. Luiz Gustavo e Bobadilha. E aí, eu acho que o que a diretoria tenta. E essa. Não digo que seja uma queda de braço, mas é uma. Sabe aquele. O jogo não empurra? O que a direção força um pouco a barra para o Mendy momento, enquanto ela ganha tempo para tentar contratar jogadores da posição. Perfeito. Concordo totalmente com você. E o Zubeldia, que tinha prometido, né? Tinham prometido a ele, desculpa, estou com engasgado aqui, volantes, eles simplesmente querem que os caras contratem o que prometeram a ele. Eles precisam entrar num consenso, sabe? Uhum. O que prometeram ao Zubeldia? Sim, prometeram o Thiago Mendes a ele, Ah, sim. prometeram contrato, né? Prometeram um volante para o lugar do Pablo Maia, né? Isso. Danilo O Pérez. Juan, então, é um jogador que está de saída do São Paulo por pré-contrato. Southampton, clube da Inglaterra, tem um acerto com ele já, está muito bem encaminhado esse acordo com o Juan. Não renova o seu vínculo com o São Paulo, que vai até dezembro. E aí ele firma contrato de 5 temporadas com o Southampton. O dono, o presidente do clube inglês, é o mesmo presidente de um clube turco também, que aí vai ser a casa do Juan pelos próximos 2 anos, né? Então a gente tem até o nome aqui, que tem até um sotaque especial, que o Sina estava ensaiando aqui. O Göztepe, da Turquia também, da primeira divisão turca, é o time que o Juan deve jogar nas próximas 2 temporadas, mas ele fica no São Paulo inicialmente até dezembro. Por que a informação foi tão um pouco desmantelada? Por quê? Porque os times não fizeram contato de forma oficial pelo São Paulo, porque não precisaria, né? Já que é um pré-contrato, então ele sairia apenas livre no mercado. Então, nesse momento, não existe nenhuma conversa para uma liberação antecipada do Juan. Ou seja, ele cumpre contrato até dezembro. O São Paulo soube por meio da imprensa, da movimentação, né? Então o Juan é um jogador que vai cumprir contrato. Então vocês vão ver o Juan no São Paulo até o final do ano, mas em dezembro ele já deve sair aí e ir para o Southampton e ser emprestado ao Göztepe. Caminho parecido, não ao Göztepe, mas ao próprio time inglês, que o Wellington deve trilhar aí. O Wellington também, que está muito bem encaminhado com o Southampton. Pois é, né? Eu até me surpreendi do Southampton, porque eu tinha ouvido falar do nome do time turco, né? O Göztepe. E aí depois eu soube aqui com o Gabriel que é o Southampton que está contratando o Juan para emprestá-lo. E o mesmo time que está tentando levar o Wellington também antecipadamente. Não sei como é que vai ser isso aí, mas podemos ter, quem sabe, uma dupla São Paulina ou ex-São Paulina jogando na Premier League ali pelo Southampton. Apesar que já anunciado aí o empréstimo, vamos ver quanto tempo ele fica lá. Bom, vocês acompanham. Diga. Agora sim, essa é a movimentação, Senna, que eu acho assim, claro que o Juan é um cara questionado, é um cara que não rendeu tanto em campo, mas é uma movimentação que é ruim quando você vê um atleta que é formado na categoria de base, ou seja, ele fez toda a formação em Cotia, né? Então você investiu aí por quase uma década no seu atleta, no seu jogador, para ele sair de graça, sem dar pelo menos nem que fosse um trocado menor, né, pro clube. É o tipo de movimentação que a gente fica triste quando vê, porque ele tá saindo de contrato. O São Paulo teria um papo para renovar com ele nas próximas semanas. Demorou, é verdade, para ter esse papo, porque a gente já está em julho, ele já pode firmar pré-contrato. E aí o São Paulo, então, não renova com o Juan. Vem o Southampton da Inglaterra, e é um time que tem já um projeto para o Wellington, tem um novo projeto agora para o atacante do São Paulo. E aí vai ter, então, 5 anos de vínculo com os ingleses, mais esse empréstimo ao Göztepe. E aí, para mim, faz sentido esse empréstimo, Senna, porque ele é um jogador que pode ir pegando minutagem, pode ir melhorando o seu futebol na Turquia, para chegar mais pronto para uma Premier League. Acho que o Southampton vai brigar para não cair ali, então quem sabe em 2 anos ainda esteja na Premier League ou não, mas eu acho que ele chega mais calejado, né? Pelo menos vai ter essa expectativa de que ele chegue com um pouco mais de moral na equipe do Göztepe, que é um time que pode oportunizá-lo mais. O Juan, então, é um jogador que está de saída do São Paulo ao final do seu contrato em dezembro. Até o momento, nenhuma conversa, nenhum papo por liberação antecipada. Gosta da movimentação, Senna? Então, pessoal, falando aí da perda do Alisson, né, já fez a cirurgia, lesão no tornozelo direito, só deve voltar no final do ano que vem, quebrou o tornozelo. Então agora fica a preocupação e urgência a contratação de um novo volante, assim como o Zubeldia abriu o berreiro lá e falando, ó, precisa repor o Alisson, precisa repor o Wellington, precisa repor o Diego Costa. E agora tem mais essa bomba aí que o Juan também está indo para o Southampton, quer dizer, o São Paulo. Se
lascando, né, por incompetência dessa gestão. Aí já não tem como ficar culpando o Leco, né, porque já são mais de 3 anos de gestão com relação ao Wellington e Juan. Não são craques, mas estão saindo de graça. São Paulo perde dinheiro aí com esses dois jogadores. E agora vai ter que correr atrás do mercado para peças de reposição. E o Zubeldia deixou bem claro, ó, com esse grupo não vai dar não. E até colocou muito bem colocado, né, que os dois volantes do São Paulo foram considerados ser volantes de seleção brasileira. Os dois se machucaram seriamente, quer dizer. E o Lucas também, ao final do jogo, falou: perdemos o nosso melhor jogador, que é o Alisson e tal. Então, assim, a perda que vai ser muito sentido. E o Zubeldia agora vai ter que mostrar que veio aí, vai ter que usar muito da criatividade. E agora pressiona que nem doido para contratar o Thiago Mendes, que seria, na visão dele, o cara ideal aí para poder, ao menos, tentar minimizar a perda desses dois grandes jogadores do São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo que já voltou aos treinos, São Paulo que se prepara para o jogo contra o Juventude. Fica a dúvida agora qual será o meio campo, fica a dúvida se o Caleri também vai para o jogo. Vídeo que ele se sentiu, mas não foi constatado a lesão. Então, assim, o São Paulo tem que chegar lá para vencer, porque o Campeonato Brasileiro tá pegando e, assim, vai afunilar, né? E uma boa notícia, apesar desses caos aí de mais notícias, o São Paulo no sorteio vai pegar o Goiás, né? Time de segunda divisão. Então, assim, ótimo. Eu tô falando que o São Paulo não possa perder, né? Claro, mas o São Paulo, como atual campeão da Copa do Brasil, tem responsabilidade aí e pressão para que passe de fase. E Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar, né? Eles é que se lasquem. São Paulo pegou, no meu ver, um bom oponente, assim como na Libertadores também. Não é mamata, mas são jogos complicados, como todos os jogos praticamente são. Mas o São Paulo tem boas possibilidades de passar, principalmente se jogar como jogou contra o Grêmio, né? Time que não desista nunca, que corre por todas as bolas. Pena que a gente perdeu ali a cabeça pensante do meio campo. Mas agora cabe o Zubeldia aí e ao São Paulo. A gestão também dar possibilidades, oportunidades para o Zubeldia poder trazer jogadores que ele quer. E se não, ele vai ter que dentro do grupo encontrar alguém que possa atuar de maneira semelhante, o que eu acho muito difícil. Então é isso, gente. Apesar da vitória, da boa campanha de São Paulo, ficou um clima meio de velório, né? Com a lesão do Alisson, mas agora tem que levantar a cabeça e buscar opções, buscar soluções, porque a gente só tá no meio da temporada e agora que as coisas vão começar a funilar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades de São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!